Seja bem-vindo a mais uma aula especial aqui, rumo à ESA, aqui no Gabarita Geomilitar. Compartilha, deixa aquele seu joinha aí e vamos para a primeira questão aqui. Vou resolver aqui 4 questões especiais da prova da ESA de 2017. A primeira questão diz assim, fera, a equação da circunferência de centro 1 e 2 e raio igual a 3. Observe aí, fera. Bem, aqui eu tenho o centro, tenho o centro, que é 1 e 2, e eu tenho o raio. O raio de quem? De uma circunferência. Professor, o que eu tenho que saber para gabaritar essa questão? Você precisa fazer uma revisão na chamada equação, anote aí que eu vou te ajudar. Equação reduzida, coloque aí, equação reduzida da circunferência. Como é, prof? É assim, x menos a segunda mais y menos b a segunda igual raio a segunda. Então, essa informação aqui você tem que conhecer. Nós chamamos isso aqui de equação na forma reduzida de uma circunferência. Mas, professor, quem é esse A? Quem é esse B? Esse A e esse B são os valores lá do centro. E você já tem aqui, ó. O meu centro já veio na questão aqui, ó. Esse aqui é o valor do A, que é 1, o B é 2. Então, você vai substituir aqui, ó, x menos 1 a segunda, mais y menos 2 a segunda, igual ao valor do raio, que é o número 3 a segunda. Acabou, professor? Até poderia ser, mas se você olhar as alternativas aqui da questão, você percebe que foi resolvido, foi desenvolvido, porque aqui você tem o quê? Muito bom, um produto notável bem aqui, e você sabe resolver. Professor, eu esqueci isso aí, então vou te ajudar bem aqui no canto. Não esqueça que quando você vai desenvolver um produto notável, por exemplo, a menos b elevado à segunda, isso aqui é chamado quadrado da diferença. Como é que você desenvolve? Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, aqui você tem o quadrado da diferença de dois termos. Ei, não esqueça, anote essa informação aqui no seu coração, porque você tem que saber essa informação. Vou colocar o nome aqui, ó, quadrado, anote aí, quadrado da diferença, quadrado da diferença entre dois termos. Após essa revisão, vamos partir para gabaritar a questão? Vamos lá. Você tem aqui, ó, quadrado primeiro é x, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Desenvolve assim na manha, na calma, mas mesmo esquema aqui, ó, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais, ó, segundo é 2, mais o quadrado segundo, 2 elevado aí à segunda. Esse aqui, 3 a segunda, me diz quanto vai dar aí? Muito bom, vai dar 9. Esse 9 está somando, passa subtraindo. Agora, para encerrar, vamos reduzir os termos semelhantes. Você tem aqui x a segunda, bem aqui y a segunda, vai organizando. 2x vezes 1, 2x, muito bom. Aqui, 2 vezes 2, 4, 4y, coloque aí. E que mais? Eu tenho 1 a segunda, que é 1 vezes 1, que é 1. Aqui, 2 a segunda, você vai ter o valor 4, menos 9 igual a 0. Já dá para marcar? Vamos lá. Procure uma alternativa aí que comece assim. X a segunda, todas têm. Y a segunda, menos 2x. Aqui já eliminou, né? Não pode ser a D. Agora aqui, menos 4y. Opa aí, ó. Está em jogo aqui a B e a E está em jogo ainda. E bem aqui, 1 mais 4, 5. 5 menos 9, menos 4. E aí você vai gabaritar aí. Qual é a alternativa que tem isso aí? Me conte aí rapidola. Essa aqui, letra B, ó. Letra B.
a sua resposta dessa questão aqui, ó. Aí você vai gabaritar. O que eu gostaria que você entendesse, assunto importante para a prova da ESA, geometria analítica, estudo da circunferência, forma reduzida. Essa aqui, se você esquecer o nome, forma geral. Anota aí, viu? Equação normal ou equação geral. Legal? Então, bate aquela foto que a gente vai agora para a próxima questão, rapidola. Vamos agora resolver essa questão aqui, segunda questão da prova da ESA 2017. Diz assim, duas esferas de raios, 3 centímetros e raiz cúbica de 51, ele vai derreter essas esferas para formar uma esfera maior. Qual é o raio da nova esfera? Professor? Eu não entendi muito. Olha lá, vou desenhar aqui para você. Olha, imagina só, eu tenho duas esferas, vou desenhar aqui as minhas esferas. Então, vamos lá. Vou pegar duas esferas pequenas, vai gerar uma maior, né? Então, vamos pensar nessa ideia bem aqui, ó. Eu tenho essa esfera bem aqui, uma outra esfera, e bem aqui uma outra esfera. Está aí. Uma esfera bem aqui, você dá uma ideia de profundidade para parecer realmente que você tem uma esfera bem aí. Qual é o esquema da questão? Essa primeira esfera, ele me forneceu o valor do raio. Não forneceu o raio? Quanto é que vale o raio da primeira esfera? Professor, vale 3 centímetros. Então, você coloca bem aqui 3 centímetros o raio dessa pequena. Essa outra esfera aqui, ela tem um raio também. Esse raio dela vale raiz cúbica de 51. Então, é o raio da primeira, vamos chamar assim, raio da segunda esfera. E aí ele vai fazer o quê? Vai derreter essa aqui, vai derreter e vai gerar uma nova esfera. O que é que você tem que perceber nessa hora? Que o volume da primeira esfera mais o volume da segunda esfera vai ter que ser igual ao volume da terceira. Essa terceira tem um raio R que eu quero saber. Então, esse é o esquema aí que você tinha que raciocinar na hora para montar. Então, questão tradicional, né? Basta você olhar aqui, ó, raio 3, bem aqui raio raiz cúbica de 51, ele derrete, forma uma esfera maior e ele quer saber qual é o raio dessa maior esfera aí. Professor, que fórmula a gente tem que usar para gabaritar essa questão? Você vai ter que lembrar do volume da esfera. Vamos anotar aqui? Volume da esfera vale 4/3 de πr elevado à terceira. Então, essa é a relação que você não pode esquecer para resolver essa questão, viu? Volume da esfera, 4/3 de πr à terceira. Vamos lá, então? Primeiro, volume da esfera menor. Você coloca assim, ó, volume da esfera menor, 4/3 de π, vezes o raio dessa esfera menor, que é o número 3 elevado à terceira, mais volume dessa outra esfera. A fórmula é a mesma. Volume dessa esfera será 4/3 de π, vezes o raio dessa esfera, raiz cúbica de 51, elevado à terceira. Vai ter que ser igual ao volume da esfera maior, que é 4/3 de π, vezes o raio elevado ao cubo. Olha aí o esquema aí. Aí nessa hora a pessoa fica agoniada, quer fazer conta e para que eu vou te dar aquela dica rapidola. Olha a dica. Você está vendo que em todo mundo aparece π? Isso aqui é uma equação. Se é uma equação, o que é que você pode fazer? Você pode dividir essa equação, todo mundo por π e todo mundo por 4/3. De outro modo, seria assim, ó. Você vai dividir, então você vai cortar. Olha, todo mundo aqui divide por π. Então, pachaca, pachaca, pachaca. Todo mundo por 4/3. Olha aí, questão ficou fácil. E aí, já estou vendo você comemorando a sua aprovação já. Olha aí, fera. 3 à terceira, 27. 3 vezes 3 vezes 3, 27. Aqui você dá uma pachacada, ó. Pachaca, pachaca. Corta aqui, simplifica. 51. E desse lado ficou apenas R elevado ao cubo. E aí você vai agora somar
vai ficar r ao cubo igual a quanto? 27 mais 51. 27 mais 51 vai dar 78. E aí você tem uma potência, passa uma raiz cúbica de 78. E aí você vai gabaritar aqui. Qual é a alternativa que tem aqui? Raiz cúbica de 78. Letra A é a nossa resposta. Tá bom? Então é importante você sempre estudar geometria espacial. É tema tradicional e uma questão aqui bem bolada. O volume da esfera menor mais o volume da maior será aqui o volume dessa grandona, né? Então, o volume da esfera 1 mais a esfera 2 é o volume da terceira esfera. E não esqueça, volume da esfera, 4/3 de πr elevado à terceira. Guarda isso no seu coração. E aqui aquele sapateado de catita que eu dei aqui, ao invés de você ficar fazendo um monte de conta, simplifica. Procure facilitar a sua vida. Legal? Agora, momento da foto que a gente vai para a próxima questão. Nós vamos agora para a terceira questão da prova da ESA 2017 e ela é assim. O grau do polinômio, olha só, ele quer o grau do polinômio. Aí dá uma multiplicação aqui, vale quanto? Olha, essa questão é bem na manha. Você ia fazer assim. Você poderia, se quiser, sair multiplicando. Não, mas calma. Se eu quero o grau desse polinômio, como isso aqui é uma multiplicação, basta você entender que quando você tem uma multiplicação de potência de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Então você ia fazer assim, ó. Olha, eu quero saber o grau disso aqui. Aí você vai fazer dessa maneira. Como isso aqui é do primeiro grau, professor, por que é do primeiro grau? Eu não peguei a ideia, porque aqui tem um subtendido. Então, o grau desse primeiro carinha aqui no parênteses é do primeiro grau. Então, esse aqui é do primeiro grau. Vou anotar aqui, ó, do primeiro grau. Legal até aí? Então, esse polinômio aqui é do primeiro grau. Esse outro polinômio bem aqui, ele é do segundo grau. Aqui, ó, você tem x à segunda. Opa, então aqui você reconhece rapidola, que é do segundo grau. Legal? E esse outro cara aqui é do primeiro grau. X mais 1, aqui tem um subtendido, então é do primeiro grau. Aí você coloca aí. Como é que eu faço para descobrir o grau dessa multiplicação? É como se você entendesse apenas que aqui você teria, como é do primeiro grau, aqui seria apenas um x. X elevado a 1. Aqui é do segundo, x à segunda. Aqui é do primeiro, x elevado a 1. Como isso é uma multiplicação, o que é que você faz na multiplicação de potência de mesma base? Conserva a base e soma os expoentes. E aí você vai ter aqui, ó, x elevado à quarta. Se deu x elevado à quarta, quer dizer que esse expoente que aparece aqui é o grau do seu polinômio. Então, ele vai ser do quarto grau e aí você gabaritou essa questão. Tá bom? Essa questão você poderia ter resolvido no olhômetro, gente. Eu fiz aqui um comentário para não ser tão direto, mas na hora da prova, você olhou para cá do primeiro, do segundo, do primeiro. Quando você fizer aqui aquela multiplicação, sai multiplicando, vai chegar um momento que você vai multiplicar esse x com x à segunda com x elevado a 1. É isso que eu narrei aqui, ó. E aí você vai conservar a base e somar os expoentes. Lógico que a gente faz primeiro esses dois, sai um polinômio do terceiro grau, e aí o resultado com esse aqui, 3 mais 1, vai sair um polinômio do quarto grau, e aí você gabaritou aí mais uma questão. Então, se seu objetivo aí é detonar na prova aí da SpaceX, da ESA, sempre acompanhe aqui o Gabarita Gel Militar, tá bom? Sempre compartilha também aí, divulga para a galera que aqui nós temos conteúdo direto para a prova da ESA, da SpaceX. Vamos agora para a próxima questão. Vamos agora resolver a questão número 4 da prova da ESA 2017. Diz assim: sabendo que x pertence ao quarto quadrante e que cosseno x é 0,8, podemos afirmar que o valor do seno de 2x é igual a... Olha só, antes de resolver a questão,
eu gostaria de fazer uma revisão. Isso aqui é chamado seno do arco duplo. Você deve conhecer essa paradinha aqui. Quem é, prof? O seno de 2x. Olha, seno de 2x é dada por essa fórmula aqui. 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. Então, não esqueça. Primeira coisa, você vai colocar na sua cabeça aí que você tem que saber o seno do arco duplo aqui. Seno de 2x é 2 vezes seno vezes cosseno. Legal? Então, feita a primeira revisão. Agora, ele me deu nessa questão o cosseno. Ele falou que cosseno de x é 0,8. Uma das maneiras seria você fazer o seguinte, eu vou comentar aqui. Você sabe a fórmula fundamental. Seno à segunda mais cosseno elevado à segunda igual a 1. Professor, para que serve essa fórmula fundamental? Ela serve para o seguinte fato. Se você tem o valor, por exemplo, do cosseno, você substitui o cosseno aqui, que vale 0,8. Ao substituir, você vai fazer as contas, vai achar o valor do seno. Só que eu vou te dar um bizu, aquela dica matadora para você sair na frente da concorrência. Olha só a dica. Imagina nesse caso, quando aparecer isso aqui, você vai imaginar um triângulo retângulo. A gente trabalha muito com triângulo retângulo, então você vai imaginar que você tem aqui um triângulo retângulo. Então, estou desenhando aqui. Agora, eu gostaria que você entendesse um detalhe. Cosseno. O que quer dizer cosseno? Ah, professor, estou recordando. Cosseno, se é 0,8, recorde que 0,8 é 8 dividido por 10. Cosseno x é 8 décimos, tá bem aqui. Ah, mas o que é o cosseno? Cosseno é o seguinte, se eu tenho um ângulo bem aqui x, tá bom? Tenho um ângulo bem aqui x, o cosseno, ele é a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. Olha só a dica, olha só a dica. Eu estou te dizendo para você entender isso aqui, compreender isso aqui como sendo uma razão, a divisão do cateto adjacente. O cateto adjacente é 8 e a minha hipotenusa aqui é 10. E para achar esse lado aqui, basta você utilizar o teorema de Pitágoras. Olha, a maioria conhece aquele macete, né? Se aqui, vou até colocar, quando aqui é 4, bem aqui é 3, bem aqui é 5. Um triângulo muito conhecido aí, triângulo retângulo aí, bem popular. Quando aqui é 3, um cateto é 3, o outro é 4, a hipotenusa é 5. Se você perceber pelo poder da fé, olha, de 5 para virar 10 foi multiplicado por 2. Aqui de 4 para virar 8 foi multiplicado por 2. Então, esse 3, se você multiplicar por 2, vai dar 6. E dessa maneira você descobriu esse cateto aqui. Professor, eu posso utilizar o poderoso Pitágoras? Pode. Você pode chegar aqui e falar, pelos poderes de Pitágoras, 10 à segunda, y à segunda, mais 8 à segunda. Mas faça dessa maneira, né? O nosso objetivo é ser aprovado, e para ser aprovado é necessário ganhar tempo. Mas lógico, professor, esqueci. Então, se você esqueceu na hora, você vem aqui e utiliza, sem dúvida nenhuma, o nosso teorema de Pitágoras. Legal? Agora, vem cá. Se eu tenho cosseno que vale 8 décimos, montei essa ideia. Aí alguém pergunta, mas por que, professor, você fez isso? Sabe por que eu fiz isso? Por causa do seno. Porque agora você poderá calcular o seno. Olha a saída rápida. Seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Eu não precisei da fórmula fundamental para descobrir o valor do seno. Se eu imaginar dessa maneira, eu sempre me dou bem. Legal? Então, seno aqui vale 6 décimos. Observação. Professor, para que serve essa informação aqui, que ele fala que pertence ao quarto quadrante? É que você não pode esquecer que nós temos os sinais, né? Vou até desenhar aqui a nossa bolota. Olha, quando você fala em sinal de seno, não esqueça como funciona o nosso seno. Vou colocar bem aqui, ó. O nosso seno é esse eixo bem aqui vertical, eixo dos senos. Por esse motivo, o seno é positivo em cima, negativo embaixo.
tá bom? Olha lá, seno positivo em cima, negativo embaixo. Aqui, ó, primeiro quadrante, segundo, bem aqui é o terceiro, bem aqui é o quarto. Então, no quarto quadrante, o meu seno é negativo. Então, é por esse motivo aqui, tenha cuidado. E aí, você finalizou a questão dessa maneira aqui, ó. Seno de 2x, aí você coloca 2 vezes o valor do seno que multiplica o cosseno. Só que você tem o valor do seno aqui, menos 6 dividido por 10, que multiplica o cosseno, 8 sobre 10. Agora você vai multiplicar assim, fera. 2 vezes 6, 2 vezes 6, 12. 12 vezes 8, 96. 10 vezes 10 vai dar 100. E aí você tem menos 96 por 100, que basta você pegar a vírgula aqui e correr 2 casas decimais, não é isso? 0,96 negativo, menos 0,96. E dessa maneira você tem aqui a sua resposta. Não vai esquecer, deixa eu colocar entre parênteses aqui, ó, menos 0,96 para não ter dúvida da sua alternativa correta. Vem marcar bem aqui, vem marcar, vem comigo aqui, ó, letra B dessa questão aí. Então, avisa a galera, se está se preparando aí para essa aí, canal aí, Gabarita Geo Militar, tá? Sua nova parceira aí de estudo aí. Hoje eu resolvi aqui com vocês essas 4 primeiras questões da prova da ESA 2017. Mas eu vou te esperar na próxima aula que nós vamos fazer mais 4 questões de 2017. Te espero, compartilha aí, fui!